Indo dormir com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu sou o pastor Elianai e seja muito bem-vindo ao nosso devocional desta série Indo Dormir com o Espírito Santo. Hoje eu não quero falar apenas sobre o Espírito Santo como consolador ou como ajudador. Eu quero falar sobre um chamado que Deus faz a todos nós, que é viver continuamente cheios do Espírito Santo. Veja só, o apóstolo Paulo ele não faz uma sugestão nem um pedido, é uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriague com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é o vinho que há contenda? Murmuração, confusão. Não se envolva com essas coisas, não se embriague com essas coisas. Pelo contrário, encha-se do Espírito Santo. Essa palavra no original, ela dá a ideia de uma continuidade. Se nós fosse traduzir para entender melhor, seria continue se enchendo do Espírito Santo, ou permaneça se enchendo do Espírito Santo. Isso significa, meu irmão, que não basta nós vivermos das experiências que já tivemos. Quem sabe você já foi cheio do Espírito Santo. Se lembra do dia que foi batizado no Espírito Santo, no dia em que o Senhor Jesus curou através de você. Tudo isso, irmãos, é glorioso, é maravilhoso, mas o Espírito Santo nos chama para mais, para ir à frente, para entrar em novos níveis de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que existem águas mais profundas e que você possa avançar dia a dia. Uma vida cheia do Espírito Santo produz fome por Deus. Quanto mais nos aproximamos do Espírito Santo, mais percebemos que há muito mais dele para conhecermos. Louvado seja o Senhor! O apóstolo Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu milagres extraordinários que Deus operou através da sua vida, mas olha só o que ele declara em Filipenses capítulo 3, versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. E ali continua, Paulo nunca perdeu a fome, ele nunca perdeu o Espírito Santo, meu irmão, ele não nos leva à acomodação. Se você se acomodou ou se veio ao teu coração o pensamento, já sei, já conheço, já experimentei, não há nada de novo, saiba que você está longe do Espírito Santo. A gente vê muitas pessoas, às vezes, na casa do Senhor, que foram cheias do Espírito, mas não fizeram uso daquele poder. Foram cheias do Espírito Santo, mas não colocaram em prática, não deram ouvido à voz do Espírito. E aí o que acontece? Elas acham que já sabem. Não, eu já fui cheio do Espírito, eu já falo línguas, eu já aprendi a palavra, já fiz o discipulado, já fiz seminário, e a pessoa está sempre no passado. Meu amado irmão, se é o teu caso, Deus ajude que não. Se esse é o teu caso, saiba claramente, você está longe do Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela quer mais e mais do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele desperta em nós um desejo cada vez maior pela presença. Uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca vai dizer, eu já conheço o suficiente, eu já sei. Muito pelo contrário, ela vai dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Quanto mais você estiver cheio do Espírito Santo, mais você quer ser cheio do Espírito, mais você quer conhecer a Deus, mais você quer conhecer as Escrituras. Uma vida cheia do Espírito Santo produz em nós, irmãos, a sensibilidade espiritual. Olha só o que o Senhor nos chama no dia de hoje. Romanos capítulo 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são
filhos de Deus. O Espírito Santo ele continua falando nos dias de hoje. A pergunta não é, será que Deus fala? A pergunta correta é, por que eu não estou ouvindo a voz de Deus? E isso é o certo. Muitas vezes a gente vai orar e tá certo orar assim, Senhor, fala comigo, Senhor, toca de alguma maneira, mas entenda algo, Senhor, ajuda-me a ouvir a tua voz, ensina-me, Senhor, a ouvir a voz do teu Espírito Santo. Muitos entram aqui no nosso devocional, fica 3 minutos, 5 minutos, não aguenta, ele tem que sair, ele gosta de ficar ali vendo qualquer coisa e depois não sabe por que não ouve a voz do Espírito Santo. Ô meu amado irmão, você que está comigo até agora, permaneça até o final e seja edificado pela palavra. E muito mais do que esse devocional, busque a tua intimidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele nos conduz, irmãos, a orar por alguém, ele nos impulsiona a ligar para alguém e falar de Cristo, convidar alguém para vir na casa do Senhor. E isso só acontece quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando não há mais vontade de ligar para alguém, quando você diz assim, já liguei, quando você começa com esses pensamentos, não, eu não convido mais ninguém mesmo, pode ter certeza, você está afastadinho. E o Espírito Santo hoje está falando ao teu coração. Quando você começa a orar, consagrar, buscar intimidade com Deus, você começa a ficar ligado, animado e sabe da urgência de ganhar o teu parente, o teu familiar, o teu amigo para Jesus e você mesmo estar preparado para o dia do arrebatamento. Quem traz essa iminência no nosso coração, que Cristo está às portas, que a nossa vida é um sopro, que hoje nós estamos e amanhã não estamos, quem traz isso é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Muitas vezes também o Espírito Santo, ele nos impede de realizar algo, tomar um caminho que a princípio parecia excelente, parecia extraordinário. E de repente aquilo trava e você, o que aconteceu? Se você está orando, tranquiliza o teu coração, é o Espírito Santo que está guardando você, que está te guiando. Louvado seja Deus! Uma vida cheia do Espírito Santo produz ousadia. Se você não está com ousadia, mas está com medo, com temor, hoje o Espírito Santo te chama para a ousadia, para prevalecer e avançar. Atos capítulo 4, versículo 31. Olha que palavra extraordinária. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É o que nós estamos falando. Quem está cheio do Espírito Santo tem ousadia para pregar, tem ânimo, tem vontade, tem sede de Deus, tem sede de orar, tem sede de ler a palavra, tem sede de pregar o Evangelho. Quando nós começamos a invocar a presença do Espírito Santo, como estamos fazendo todas as noites agora do mês de julho, pode ter certeza, não seremos mais os mesmos, seremos transformados em testemunhas eficazes do poder sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Sempre que alguém era cheio do Espírito Santo no livro de Atos, quando a gente lê, alguma coisa acontecia. Paralítico andava, cego enxergava, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, alguém se levanta e prega e milhares aceitam a Cristo como Salvador. As pessoas eram tomadas por um amor, por uma comunhão maravilhosa. Havia neste povo coragem, havia no meio deles poder, milagres e havia transformação. E nos dias de hoje não é diferente. Ser cheio do Espírito Santo nunca foi e nunca será apenas uma experiência emocional. Com certeza, quando o Espírito Santo nos toca, é emocionante, ficamos cheios, choramos, alguns caem no Espírito, outros tremem, outros se alegram, outros sentem paz, outros choram copiosamente, mas tudo isso é a reação do nosso corpo. Mas, acima disso,
A presença do Espírito Santo na nossa vida é a capacitação para cumprir a vontade de Deus. Deus não quer que você simplesmente se emocione. Ele quer tocar você, mas quando Ele te toca, Ele te capacita para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para pregar com ousadia. Ele toca a tua mente e transforma os teus pensamentos. Aleluia! O Espírito Santo, Ele continua, como no começo da igreja, lá em Atos, Ele continua distribuindo dons. Ele continua curando, continua libertando, continua falando, transformando vidas. Mas como que ele faz isso? Através de vasos, através de discípulos de Jesus, de pessoas que dizem: Senhor, eu quero ser usado por ti. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O mesmo Espírito que desceu no Pentecostes, aleluia, lá no cenáculo, onde estavam reunidos 120 e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Esse mesmo Espírito Santo está hoje aqui neste nosso devocional. Quer permanecer sobre você, quer permanecer sobre a tua família, aleluia, não simplesmente para que você seja cheio e fique ali, não, para que você execute a vontade de Deus com poder e autoridade. Alguém pode perguntar: como permanecer cheio? Como tem pessoas que dizem: pastor, eu fui cheio uma vez e não sinto mais aquela presença. Nós precisamos zelar, cuidar do Espírito Santo, pois ele é uma pessoa. Mas vamos lá, como permanecer cheio? Primeiro, tenha comunhão diária com Deus. Se eu estivesse na igreja, eu ia dizer: diga comigo, comunhão diária com Deus. E eu digo para você: pronuncie, fale em voz alta, comunhão diária com Deus. Se você quer ter a presença do Espírito Santo, o poder, a virtude do Espírito Santo, você precisa ter comunhão diária com Ele. Nenhum relacionamento, irmãos, cresce, avança sem comunhão. Nenhum relacionamento avança sem conversa, sem tempo. Se você não destina tempo para ouvir a palavra de Deus, não destina tempo para colocar um louvor, adorar a Deus, se você não destina tempo para meditar na palavra do Senhor, se você não destina tempo para ouvir um devocional como nós estamos fazendo aqui, mas passa horas nas redes sociais, passa horas assistindo qualquer coisa, meu irmão, não há como ter relacionamento com o Espírito Santo dessa maneira. Hoje o Espírito Santo te chama para que você busque o relacionamento diário com Deus. Por isso, o Senhor trouxe ao meu coração esse desejo do nosso devocional. Louvado seja Deus, um mês inteiro aqui buscando a presença do Senhor. Segundo, olha só, ore, destine tempo para estar orando, meu irmão. Sabe, dobrar os teus joelhos, orar ao Senhor. Cansou de estar de joelhos? Levanta, ora em pé, caminha para um lado, para o outro, orando no teu lugar de oração. Cansou de orar em pé? Ora sentado, mas esteja orando, destina tempo. Terceiro, leia a palavra de Deus. Medite, abra a palavra de Deus, leia, busque, aprenda a palavra do Senhor Jesus. Quarto lugar, adore. Oh, meu amado irmão, sabe, adore ao Senhor. Quando você for orar, diga: Senhor, me ensina a te adorar. Quando você estiver cantando, seja expansivo. Levanta as tuas mãos, abre bem a tua boca e eu te encherei, diz a palavra do Senhor. Ore, adore, Senhor, eu te adoro, eu louvo, glorifico o teu nome. Dê liberdade ao Espírito Santo. Muita gente diz assim: não, é que eu sou tímido. Não, você é tímido para as coisas de Deus. A pessoa xinga palavrão, grita, é nervoso no trânsito, é escandaloso, mas quando se trata de adorar a Deus, vem com esse papo de que é tímido. Isso é coisa do inimigo soprando na tua mente. Seja expansivo. Quando você for na casa do Senhor, adore e levante as suas mãos. Quando você estiver na tua casa, faça o teu devocional adorando e exaltando a Cristo. Amém? Um ponto que é importantíssimo para você que deseja o relacionamento contínuo com o Espírito Santo, como nós falamos,
Tudo isso que nós falamos é ter comunhão com o Espírito Santo. Mas agora, um ponto importante demais é: seja rápido em obedecer. Quando o Espírito Santo fala ao teu coração, seja rápido. Ele te dá um convite para a intimidade. Vem um desejo, orar. Já dobra o joelho, já vai orar. Deixa o que você está fazendo, vai orar. Vem um desejo no teu coração, um pensamento, vou jejuar. Jejua. Vou visitar alguém, vou orar por alguém. Já vá, já liga, já marca. Seja rápido. Por quê? Olha só, o Senhor Deus fala sobre Davi. Encontrei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que executará todos os meus desígnios. Deus procura pessoas que sejam dispostas a obedecê-lo. Muitas vezes a pessoa está sempre postergando o que é de Deus. O que é de Deus deixa para amanhã, o que é de Deus deixa para depois. O mandato do Senhor fica para a semana que vem, fica para o outro mês, vai passando, e quando você vê, o Espírito Santo não fala mais contigo. Mas por quê? Porque você é muito tardio para obedecer. Não, meu irmão, haja mudança na tua vida. Obedeça imediatamente quando Deus fala contigo. Quando o Espírito Santo fala direto ao teu coração, já obedeça. Quando o teu pastor libera uma palavra sobre você, execute. Sabe, às vezes Deus fala conosco através da palavra, através da pregação. Executa aquilo que Deus fala no teu coração. Louvado seja o Senhor Jesus. Terceiro ponto que é essencial: manter o coração limpo, o coração purificado, para manter a presença do Espírito Santo diária com você. Olha só, 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito. O que é extinguir, meu irmão? É quando você fecha, sabe uma mangueira que está com aquela água jorrando, você pega e começa a fechar aquela mangueira, começa a fechar. Muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. E aqui a orientação: não faça isso. Quando o Espírito Santo vem no teu coração, libera. Está no teu trabalho, você que é batizado com o Espírito Santo, quer falar língua estranha, veio o Espírito Santo, quer agir através de você, fala em língua estranha, não importa onde você estiver. Você que ainda não é batizado, veio aquela vontade de dar um aleluia, um glória a Deus, dê um aleluia, dê um glória a Deus. Você vai ver que o Espírito Santo vai ter liberdade para agir através de você. Da mesma forma como um fogo pode ser alimentado, ele também pode ser apagado. Por isso, um dos símbolos do Espírito Santo que nós já aprendemos é o fogo. Você deve alimentar o Espírito Santo dentro de você. Nós devemos proteger a nossa comunhão com Deus, rejeitando tudo aquilo que possa entristecer o Espírito Santo ou fazer com que ele se cale. Nós devemos incentivar que o Espírito Santo tenha liberdade dentro de nós. Um quarto ponto, muito importante: deseje os dons espirituais. Deseja os dons espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O sobrenatural, meu irmão, não é um privilégio de poucos, não. O que acontece é que são poucos os que buscam o sobrenatural, né? Mas é uma promessa para todos aqueles, é uma promessa para a igreja que busca a presença de Deus. Se nós começarmos a buscar, se você começar a buscar os dons espirituais, como diz aqui a palavra, com zelo, com dedicação, o Espírito Santo virá. Irmãos, nós nos esforçamos para ter um negócio. Para ter um negócio a gente se esforça demais. Para conseguir o nosso diploma, nos esforçamos muito para concluir a nossa faculdade. Mas para ter os dons espirituais, muitas vezes nós queremos receber. Ora por mim, quero receber. Não, meu irmão. O dom do Espírito é algo precioso. Então busque com zelo, com dedicação, deseje profundamente. Qual é o dom que toca o teu coração? Eu quero o dom de curas, eu quero o dom de profecias, eu gostaria de ter revelações de sonhos, de poder chegar para alguém e falar para ela o que está acontecendo e o que Deus vai fazer. Meu irmão, palavra de sabedoria, palavra de ciência. Meu irmão, busca em Deus os dons do Espírito.
Glória a Deus. Essa é uma promessa, todos aqueles que buscam encontrarão. Olha só, quem sabe você já tenha vivido experiências maravilhosas com Deus, e glória a Deus por isso, mas o Espírito Santo sempre nos convida para águas mais profundas, como falei no começo. Sempre existe mais intimidade, mais santidade, mais discernimento, mais poder, mais amor, mais dependência de Deus. Hoje, antes de dormir, eu vou estar orando contigo agora, mas eu te incentivo a continuar na busca. Eu digo para você, ore um pouquinho mais, busca um pouquinho mais. Amém? Vamos estar orando nesta hora. Coloca nos comentários o teu pedido de oração. Se você deseja ser cheio, coloca também nos comentários. Coloca qual o desejo, o que você gostaria que Deus fizesse através da tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelos dons preciosos do Espírito Santo. E acima de tudo pela presença do Espírito Santo. Nesta noite, Senhor, nós não pedimos apenas uma bênção, Pai, mas nós queremos, Senhor, a Tua presença. Queremos caminhar contigo, queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos operar, Senhor, sinais e maravilhas. Queremos, Senhor, avançar, Senhor, no nosso relacionamento contigo. Além, Senhor, de te ter como consolador, como ajudador, como guia, nós queremos nesta noite, Senhor, invocar a tua virtude. Queremos ser, Senhor, aquele discípulo eficaz. Queremos ser, Senhor, aquele que opera os sinais e maravilhas, pois sabemos que essa missão foi nos dada a nós, os homens, Senhor, homens e mulheres que desejam, Paizinho, fazer a diferença. Vem ao nosso encontro, vem sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que nesta hora começa a clamar, Senhor, desejoso de operar milagres, desejoso, Senhor, de profetizar, desejoso, Senhor, de ter revelações, sonhos. Vem sobre nós nesta noite, Pai. Enche, Senhor, os corações. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Deus maravilhoso, que nós acordemos, Senhor, amanhã pela manhã, ainda mais apaixonados, e que no decorrer do nosso dia, Senhor, nós possa manifestar, Senhor, a Tua unção, manifestar o Teu poder, Senhor, curando os enfermos, libertando, Senhor, os endemoniados, aleluia, trazendo palavra de vida, evangelizando, Pai. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. Colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, a palavra do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, Deus maravilhoso, envia-nos, Senhor. Envia-nos com poder e autoridade. Deus maravilhoso, eu peço a Tua bênção sobre todos, Senhor, que ficaram conosco até agora, Paizinho, que possam ser cheios do Teu Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, meu amado irmão, se encha do Espírito Santo. O desejo do meu coração é que você avance no teu relacionamento com essa pessoa maravilhosa. Durma com o Espírito Santo.